Olá, tudo bem, turma? Como é que vocês estão? Mais uma vez estou aqui com vocês com a disciplina Pesquisa de Mercado. Então, assim, na aula de hoje nós vamos trabalhar pesquisa de perfil do consumidor. Esta é a aula 2, parte 3. E o objetivo dessa aula consiste em levantar os perfis demográficos, psicográficos dos clientes para que sirvam de base para identificar as características de um grupo de consumidores. E os tópicos dessa aula são os seguintes: estudaremos os estudos psicográficos, pesquisas de perfil do consumidor e desenvolvimento de um novo produto. E relembrando a nossa última aula, nós estudamos os conceitos e características do público-alvo. Vimos também os impactos dos fatores culturais, sociais, psicológicos e pessoais nas características de um grupo de consumidores. Vimos também que os perfis demográficos e psicográficos dos clientes, eles servem de base para identificar as características de um grupo de consumidores. E para que isso se defina, o composto de marketing ideal para atender aos seus desejos e às suas necessidades. Estudos psicográficos, parte 2. Os levantamentos psicográficos, eles podem ser genéricos ou específicos. Eles são categorizados como genéricos ao levantar dados de uma parcela da população. E assim, independentemente de um produto ou serviço, segmentando essa população, podendo essa população ser um país, uma cidade, um bairro, conforme as suas características, e oferecendo assim uma grande oportunidade de criação e adaptação de produtos ou serviços de acordo com as necessidades de cada segmento populacional encontrado. Vamos exemplificar melhor. Por exemplo, em uma cidade se detectou que mais de 40% dos moradores eles têm mais de 50 anos de idade, razão pela qual uma empresa de produtos para idosos resolveu se instalar por lá. Olha só a associação, né, que essa empresa fez com relação aos idosos dessa cidade. Por sua vez, o estudo psicográfico específico é aquele feito especificamente por um produto ou serviço, realizando com isso o levantamento em uma população específica que consome esse produto ou serviço. Por exemplo, uma empresa de sorvetes ela realizou um estudo psicográfico específico em consumidores desse gelado alimento da região de Campinas, com homens e mulheres entre 14 e 30 anos, e percebeu que os consumidores dessa iguaria gelada nessa localidade eles valorizavam a embalagem do produto no momento em que decidem comprar o sorvete. Então veja só, por conta da embalagem, as pessoas elas decidem comprar esse sorvete. Né? Se a embalagem for atrativa, ela vai influenciar na compra do sorvete. Então, assim, para levantar o perfil psicográfico de um grupo de consumidores, é aconselhável considerar uma ferramenta conhecida como AIO, ou Atividades, Interesses e Opiniões. Vamos ver aqui um quadro onde ele apresenta algumas variáveis psicográficas distribuídas em cada uma dessas categorias. Vamos lá. Na categoria Atividades, nós vamos ter o trabalho, eventos sociais, férias, entretenimento, comunidade, compras e esporte. Já os interesses, vamos ter o seguinte: família, casa, comunidade, recreação, moda, alimentação e mídia. Opiniões:
são as seguintes variáveis. Opiniões sobre si mesmo, questões sociais, política, negócios, religião, futuro, produtos. Então, são variáveis que podem ser abordadas numa pesquisa. O pesquisador mercadológico que apresentar a necessidade de realizar um estudo psicográfico, ele pode fazê-lo por meio de entrevistas ou questionários autopreenchíveis. E assim, os resultados dos levantamentos psicográficos, eles devem abranger a identificação do estilo de vida dos consumidores, de sua personalidade, dos benefícios que ele procura, da intensidade de uso e da sua lealdade com a marca, do produto ou serviço. Então, assim, em relação ao estilo de vida, o consumidor ele pode adotar estilos diferentes. Então, assim, esses estilos eles têm que ser observados. Por exemplo, um estilo estável, um estilo mutante, né, bem variável, o estilo arrojado, o estilo aventureiro, por exemplo. Então, assim, em relação à personalidade, é possível encontrar pessoas autoritárias, sociáveis, participativas, ambiciosas e reservadas. Olha só a gama de informações que a gente pode assim trabalhar uma pesquisa bem detalhada. Pois bem, para os benefícios procurados, pode-se encontrar pessoas que buscam preços mais baixos e que buscam conveniência na hora de comprar, como garantia de produto e reconhecimento por utilizá-lo. E assim, a intensidade de uso, ela diz respeito ao quanto o consumidor ele compra o produto ou serviço. Por sua vez, ele pode ser um grande usuário, né, que compra o produto com muita intensidade, com intensidade média ou pequena. O grande usuário ele tem inclusive um termo em inglês que é comumente usado para designá-lo, conhecido como heavy user ou heavy buyers. Vejamos como se faz um levantamento psicográfico. O levantamento psicográfico, primeiramente, ele é iniciado com a formulação de questões comumente apresentadas no formato de frases que são baseadas nas variáveis atitudinais, né, relacionadas a atitudes, e variáveis comportamentais, ou ainda em afirmações AIO, que são atividades, interesses e opiniões, com possibilidade de respostas em escala diferencial. Nesse caso, o respondente, ou seja, a pessoa do qual está sendo pesquisada, ela deve concordar ou discordar das frases, né, ali apresentadas. Vamos ver um exemplo adotado para esse tipo de levantamento. Temos aqui um quadro, né, ou seja, um formulário para levantamento psicográfico. E temos assim algumas perguntas, dos quais essas perguntas, a pessoa que vai ser abordada, ela vai o quê? Ela vai concordar, vai discordar. Como você pode observar, nós temos aqui 4 opções. Concordo totalmente, discordo parcialmente, concordo parcialmente e concordo totalmente. Então, todas essas informações aqui, elas fazem parte de um levantamento psicográfico. E também é possível levantar informações sobre o perfil e o comportamento dos consumidores por meio de uma pesquisa chamada de pesquisa etnográfica.
Então, assim, vamos ver então o que significa, né? Qual o entendimento que se tem sobre a pesquisa etnográfica. Assim, a pesquisa etnográfica ela consiste no envio de pesquisadores qualificados, podemos ser psicólogo, sociólogo, antropólogos, assistentes sociais e profissionais de marketing, para observar e interagir com os clientes em seu habitat natural, né? Então, para reforçar, pode-se dizer que a pesquisa etnográfica ela consiste em um estudo de observação do comportamento dos consumidores em seu ambiente natural por meio de recursos humanos qualificados e preparados. Podem ser por meio de treinamentos específicos, possibilitando com isso a interação entre eles para o levantamento de necessidades e identificação do perfil dos observados. Assim, em alguns casos, os pesquisadores envolvidos em uma pesquisa etnográfica, eles passam dias com os participantes. E foi assim que, por exemplo, uma gigante mundial de produtos para higiene, produtos de higiene pessoal, ela percebeu que a falta de água em uma comunidade da China não impedia que as mulheres cuidassem dos seus cabelos, embora tenha percebido que, em razão da escassez de água, as mulheres dessas comunidades lavavam seus cabelos com apenas 3 copos de água. Pois é, uma curiosidade bem interessante. E a empresa ela encontrou um nicho de mercado ao compreender as condições que envolvia o ambiente do cliente, ao constatar uma necessidade latente a ser atendida. E é claro, né, que de posse dessa inteligência de mercado, a empresa ela criou um produto específico para atender a esse novo, né, e grande nicho de mercado. Com certeza, os produtos para higiene capilar que você conhece, eles necessitam mais do que o volume de 3 copos de água para serem aplicados e enxugados. Então, assim, uma ramificação de pesquisa etnográfica é a pesquisa netnográfica. Olha só outra expressão que vai surgir aqui. A pesquisa netnográfica ela é executada no ambiente natural dos participantes, só que sem a presença de um observador. Tá bom? Cuidado para vocês não confundirem os conceitos dessas pesquisas, né? As ideias que elas fornecem. Então, assim, a observação, né, nesse tipo de pesquisa é realizada de modo remoto, pelo monitoramento e pela transmissão de dados via internet, com os sons e as imagens sendo capturadas por uma ou mais webcams. Vale ressaltar que essa ramificação, ou seja, a pesquisa netnográfica, ela só se tornou viável pelo desenvolvimento de novas tecnologias, conforme foi estudado em aulas anteriores, né? Porque a gente viu que a tecnologia ela propiciou o desenvolvimento dessas novas técnicas de pesquisa. É importante ressaltar que as pesquisas de perfil do consumidor podem prever o levantamento de dados primários ou secundários, ou ainda prever o emprego dos dois simultaneamente. E assim, para se levantar os dados primários, é recomendável realizar pesquisas de levantamento de campo, que são aqueles nos quais o pesquisador ele pergunta diretamente ao respondente sobre tópicos que possam identificá-lo e categorizá-lo em relação ao seu comportamento de consumidor e hábitos de compra. Por sua vez,
Para levantar dados secundários, o pesquisador ele terá que se desdobrar para encontrar referências que forneçam informações que se encaixem nos seus objetivos e possam fornecer o perfil de uma parcela dos consumidores. Vamos supor que você recebeu a incumbência, né, de descobrir quantas mulheres do Rio de Janeiro têm o hábito de praticar esporte, acessar a internet de 2 a 4 vezes por semana e reparar no que as celebridades vestem e por onde começar essa investigação. Então, diante dessa questão, você provavelmente começou a pensar em um projeto de pesquisa com definição de um problema, descrição dos objetivos, metodologia, dentro do qual você se depara com a escolha entre coletar dados de campo, no campo, ou cruzar dados secundários. Ou seja, você está iniciando o processo de planejar a sua pesquisa por meio desses elementos. Qual seria, então, a melhor opção? Então, assim, para ajudar você a formular a sua resposta, saiba, né, vamos observar bem aqui uma fonte, um dado, diz o seguinte, que 88% das mulheres moradoras da cidade do Rio de Janeiro que acessam a internet de 2 a 4 vezes por semana e têm o costume de praticar esporte se deixam influenciar pelo modo pelo qual as celebridades se vestem. Olha só uma informação aí chave para a sua pesquisa. E para chegar a esse resultado, foi realizada uma consulta a dados secundários, né, no website da Associação Brasileira de Indústria Têxtil e Confecção. Vamos então partir para uma situação problema onde possamos aperfeiçoar o nosso entendimento sobre os elementos que foram abordados em nosso conteúdo, nossa aula. O tema dessa situação problema é propaganda para quem? Vamos à descrição detalhada e minuciosa da situação problema. Vamos lá então. A empresa de assistência técnica Conserta Bem está completando seu 3º ano de existência. Para a felicidade dela, vem demonstrando ótimas taxas de crescimento e já conta com um cadastro de mais de 30 mil clientes. No entanto, para alcançar o objetivo de contar com 70 mil clientes no seu 5º ano de vida, ela precisará melhorar o seu desempenho no processo de divulgação do seu negócio. Ao começar a pensar nos meios de divulgação possíveis para ajudar a incrementar o negócio, ela percebeu que precisava conhecer melhor o seu cliente por meio do levantamento de dados demográficos e psicográficos. Olha só alguns elementos que nós já estamos identificando aí, né? Elementos demográficos, né, e psicográficos. A Conserta Bem não tem experiência com pesquisas de perfil do consumidor e precisará da sua ajuda para elaborar um plano de pesquisa que possa resolver o seu problema. Portanto, você deve descrever qual é o problema de pesquisa e, a partir daí, estipular os objetivos de pesquisa e a sua metodologia, considerando inclusive a amostragem e a formulação do instrumento para levantamento de dados. Procure centrar a sua busca em questões que tragam informações sobre os temas pelos quais os clientes se interessam quando navegam na internet. O tipo de rede social que eles usam, o atributo ao qual ele dá mais importância em um produto, a forma como ele procura informações
sobre o produto procurado e o tipo de mídia que ele consome para se manter informado, e bem como o modo como ele se comporta quando precisa de um serviço de assistência técnica. Então, assim, temos aí a descrição do problema e lembre-se. Então, assim, temos aí a descrição do problema e lembre-se, ao passo que as características demográficas elas dizem respeito à descrição de variáveis como sexo, renda, família, idade, estado civil, escolaridade e classe social dos clientes, as características psicográficas, por sua vez, elas versam sobre as variáveis como personalidade, intenções, motivações, atitudes e valores que influenciam o comportamento de compra desses clientes. Falando de outro modo, o levantamento demográfico ele identifica e descreve quem compra os produtos, ao passo que o levantamento psicográfico ele foca nos motivos que levam o indivíduo a decidir pela compra desse ou daquele produto. Ficou claro agora? Pois bem, vamos à resolução da situação problema. O problema dessa pesquisa ele pode ser escrito da seguinte forma: por quais meios e por quais maneiras deve ser feita a comunicação entre os clientes? O objetivo geral é descobrir o perfil do consumidor do serviço de assistência técnica. Já os objetivos específicos é registrar o sexo do entrevistado, a região onde reside, a sua faixa etária, o seu grau de instrução, a sua profissão e seu estado civil e o estado civil do entrevistado, bem como identificar a preferência de mídia usadas pelos clientes para se manterem informados e identificar os atributos valorizados pelos clientes. E, por fim, descobrir as redes sociais que o cliente acessa para se comunicar. Pesquisas de desenho do produto. Depois de desenvolver uma pesquisa de potencial de mercado e outra de perfil de consumidor, chegou o momento de se aprender sobre as práticas de pesquisa de desenho do produto. E assim, agora o nosso desafio vai ser justamente desenvolver uma pesquisa de desenho de produto para uma empresa de ensino de idiomas, com aproximadamente 3.000 alunos matriculados, que está precisando de lançar novos produtos. E embora a empresa já tenha selecionado algumas ideias, ela precisará de assessoria para testar os 3 conceitos derivados dessas ideias, a partir dos quais vai se elaborar uma proposta de pesquisa de desenho do produto, considerando o desenho dos testes que serão realizados como plano de fundo dessa pesquisa. Então, vamos nos debruçar sobre alguns conceitos logo mais, né? Então, assim, você sabia, né, temos aqui uma curiosidade, que o mercado de ensino de idiomas ele representa 3% da população brasileira? Sabia ainda que ele movimenta aproximadamente 2,5% do PIB no país? Pois é, essas são informações até que verdadeiras e que refletem em um universo de 70 milhões de jovens e adultos, 9% ou 6 milhões e 300 mil aproximadamente.
deles declaram abertamente que pretendem estudar um idioma nos próximos 12 meses. Desenvolvimento de um novo produto. O desenvolvimento de um novo produto ou a reformulação de um produto já existente são atividades que exigem grande cuidado e investimento pesados por parte da empresa. Um pequeno deslize nesse processo de desenvolvimento certamente resultará em consequências negativas para a marca e a saúde financeira da empresa que cometeu esse erro. O que a empresa ela pode fazer para evitar desastres ao lançar ou remodelar um produto? Essa é a questão bem interessante. Então, assim, para evitar esses desastres, uma empresa ela deve identificar e calcular os riscos envolvidos no processo de desenvolvimento dos produtos, tomando ações para reduzir e neutralizar os riscos. Como, no entanto, se pode fazer isso? Bem, para evitar os riscos inerentes ao processo de lançamento ou remodelação de produto, recomenda-se o emprego de pesquisas de desenho de produto. Olha só as pesquisas aí novamente, que tem como finalidade identificar e quantificar os riscos e ainda gerar subsídios para reduzi-los por meio de testes que envolvam os potenciais consumidores desse produto. Pois bem, vale lembrar também que esses mesmos consumidores fornecerão preciosos feedbacks que desde o início do processo de desenvolvimento do produto, com o intuito de evitar surpresas desagradáveis, é claro, e elevar as chances do sucesso do lançamento de um novo produto ou de um produto reformulado no mercado. E assim, ao abordar a pesquisa de desenho de produto, é bom saber que, no sentido teórico, ela caminha lado a lado com aspectos ligados ao processo de desenvolvimento do produto. Então são coisas assim que interligadas, que parte das ideias como fonte de geração de conceitos, quais serão testados para a geração de produtos, que por sua vez serão testados para apurar sua aceitação pelo mercado consumidor. E assim, o processo de desenvolvimento de um produto ele passa necessariamente por 5 fases distintas, das quais 3 são submetidas a testes para sua respectiva avaliação. Então, assim, vamos aqui ilustrar os testes dessas 3 fases. Vamos ter o teste de conceito, teste de produto e teste de telemarketing. Olha só aí os testes que são adotados para o desenvolvimento de um determinado produto. E se você também tem curiosidade para saber quais seriam as consequências de lançar um produto sem realizar uma pesquisa de um produto, vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo, para que você possa sim ter essa ideia bem desenvolvida, né, sobre essa percepção bem desenvolvida sobre o que pode vir a acontecer, que consequências terão quando se lança um produto, né, um determinado produto, sem uma pesquisa de desenho desse produto. Então, assim, considere então que o lançamento de um novo produto ele seja composto por 5 fases. Cada fase tem seu respectivo custo. E assim, essas fases nós vamos representar por meio de uma tabela, que ela lista essas 5 fases e os custos hipotéticos que envolvem cada uma dessas fases. Então temos aí as fases, né, que é seleção de ideia, teste de conceito, teste de produto, teste de mercado
e lançamento nacional. E nós temos aí os seus respectivos custos, né? Número de ideias e custos associados a essas fases. Então, assim, para evitar esses desastres, uma empresa ela deve identificar e calcular os riscos envolvidos no processo de desenvolvimento dos produtos, tomando ações para reduzir e neutralizar os riscos. Como, no entanto, se pode fazer isso? Bem, para evitar os riscos inerentes ao processo de lançamento ou remodelação de produto, recomenda-se o emprego de pesquisas de desenho de produto. Olha só as pesquisas aí novamente, que tem como finalidade identificar e quantificar os riscos e ainda gerar subsídios para reduzi-los por meio de testes que envolvam os potenciais consumidores desse produto. Pois bem, vale lembrar também que esses mesmos consumidores fornecerão preciosos feedbacks que desde o início do processo de desenvolvimento do produto, com o intuito de evitar surpresas desagradáveis, é claro, e elevar as chances do sucesso do lançamento de um novo produto ou de um produto reformulado no mercado. E assim, ao abordar a pesquisa de desenho de produto, é bom saber que, no sentido teórico, ela caminha lado a lado com aspectos ligados ao processo de desenvolvimento do produto. Então são coisas assim que interligadas, que parte das ideias como fonte de geração de conceitos, quais serão testados para a geração de produtos, que por sua vez serão testados para apurar sua aceitação pelo mercado consumidor. E assim, o processo de desenvolvimento de um produto ele passa necessariamente por 5 fases distintas, das quais 3 são submetidas a testes para sua respectiva avaliação. Então, assim, vamos aqui ilustrar os testes dessas 3 fases. Vamos ter o teste de conceito, teste de produto e teste de telemarketing. Olha só aí os testes que são adotados para o desenvolvimento de um determinado produto. E se você também tem curiosidade para saber quais seriam as consequências de lançar um produto sem realizar uma pesquisa de um produto, vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo, para que você possa sim ter essa ideia bem desenvolvida, né, sobre essa percepção bem desenvolvida sobre o que pode vir a acontecer, que consequências terão quando se lança um produto, né, um determinado produto, sem uma pesquisa de desenho desse produto. Então, assim, considere então que o lançamento de um novo produto ele seja composto por 5 fases. Cada fase tem seu respectivo custo. E assim, essas fases nós vamos representar por meio de uma tabela, que ela lista essas 5 fases e os custos hipotéticos que envolvem cada uma dessas fases. Então temos aí as fases, né, que é seleção de ideia, teste de conceito, teste de produto, teste de mercado e lançamento nacional. E nós temos aí os seus respectivos custos, né, número de ideias e custos associados a essas fases. Resumo da nossa aula. Nesta aula, nós estudamos o levantamento do perfil de clientes e vimos que isso é fundamental para se descobrir quem são os consumidores de um produto ou serviço. Vimos também as características demográficas, que são aquelas que servem para identificar e descrever quem é o cliente.
Aprendemos também sobre as características psicográficas, pois elas auxiliam a entender por que o cliente decide comprar um produto ou serviço em detrimento de outro. Conhecemos também o conceito de pesquisas de desenho de produto. Aprendemos a reconhecer as suas finalidades e compreender o seu processo. Pois bem, então eu aguardo vocês para a nossa próxima aula. Até mais!